Finalmente eles estão entre nós. A divisão mais poderosa de Bleach. A divisão Zero. E além disso, nesse episódio 8 de Bleach, a Guerra Sangrenta dos Mil Anos, também vimos os Shinigamis recolhendo os cacos depois da invasão dos Quincy's e depois da queda do Gotei 13. Como será que eles irão virar o jogo? Como será que eles vão se recuperar de todas as perdas sofridas? E ainda, na cena pós-crédito, finalmente vimos o famoso Rei das Almas. E aqui nesse vídeo, farei a análise completa desse episódio, que foi um pouco mais parado do que os anteriores, é verdade. Porém, tem muita coisa pra falar. Então assista esse vídeo até o final, para não perder nenhum detalhe. Fala galera, eu sou o Zé Zanemes e se você é novo aqui no canal já te peço encarecidamente para se inscrever, tá? Porque aqui falamos muito sobre Bleach, tem Bleach quase todos os dias e semanalmente eu faço análise / review dos episódios, então já se inscreve aí para não perder nenhum vídeo, hein? E já senta o dedo no like porque assim o YouTube entende que você gostou desse vídeo e espalhará ele para mais pessoas poderem assistir, beleza? E bom, recados dados, vamos parar de conversa e bora pro vídeo. Galera, antes de iniciar essa análise de fato, como de costume, eu já aviso que esse vídeo não terá spoilers do mangá. Então se você tá acompanhando apenas pelo anime, fica tranquilo, tá? A gente vai debater apenas o que foi mostrado até aqui nessa nova temporada de Bleach. E bom, dito isso, bora pra análise. Galera, o episódio 8 de Bleach adaptou dos capítulos 515 até o capítulo 519 do mangá oficial. E aqui ele já começa mostrando o quarto esquadrão verificando quem estava vivo. E aqui é legal ver a importância do esquadrão de cura na guerra e também a estrutura do Gotei 13, porque realmente mostra um pouco da função de cada esquadrão, né? Principalmente do quarto esquadrão, que eu acredito que é bem destacado dos outros, por realmente eles serem o mais diferente, porque eles são focados mais em cura, obviamente. E como vimos, foi de uma inteligência de Yamamoto manter eles fora do combate e do campo de batalha, para que assim eles pudessem realmente ter um trabalho mais efetivo. E para mim, me parece muito legal ver os membros da quarta divisão trabalhando. Tanto o Lemura, que quase nunca aparece na obra, e também o Hanataro. E claro, ainda seguindo nessa parte, e com foco no quarto esquadrão, nós vimos a conversa entre a Isane, que é a tenente da quarta divisão, e a Onohana, que é a capitã da quarta divisão. E enquanto a Isane se questiona se eles não deveriam estar no campo de batalha para poder curar as pessoas enquanto elas estavam lutando, a Onohana fala que não, que aquela foi a última ordem do Yamamoto, que eles deveriam se manter ali naquele forte para que eles pudessem realmente curar os feridos. E claro, é interessante ver que as palavras da Onohana que chegam até a sua tenente é claramente para ela também, porque com certeza ela mais do que ninguém estava querendo ir para o campo de batalha. Até porque, como vimos no episódio passado, ela fazia parte da primeira formação dos capitães do Gotei 13, ou seja, dali quem estava vivo, ela era a que mais conhecia o comandante das 3 divisões. E aí o episódio se segue e a gente vê a cena do Kyoraku vem do buraco onde o Yamamoto foi morto. E eu não sei vocês, mas pra mim isso passou uma mensagem do buraco que o Yamamoto vai deixar na Zoro Society, porque ele era de fato o ponto central dela. E essa cena pra mim, apesar de ser curta, também foi muito forte pelo que se vê no episódio mais à frente, porque o Kyoraku também estava sofrendo muito, porque afinal o Yamamoto era como um pai pra ele, então ele foi ali realmente pra sentir a dor dele, mas também pra colocar a cabeça no lugar, pra agir como um líder, como realmente vimos mais à frente no episódio, mas que já eu falo sobre isso, porque logo em seguida nós vemos a cena do Ichigo recebendo a notícia do Ecomundo, em que o grupo do Urahara estavam todos bem, e também vimos ele interagindo com o Hanataro, o que me fez lembrar um pouco do arco da Zoro Society e me deu uma leve nostalgia. E aí também que nesse momento o Hiraku chega e diz que a Rukia e o Renji passaram por cirurgia. E aqui tem uma fala cortada do Hiraku no mangá, onde ele fala como ele fez a cirurgia na Rukia e no Renji. E aí o Ichigo vai visitar os seus dois amigos, ele tem uma breve conversa com a Rukia e é muito legal ver como os dois cuidam um do outro, como os dois sempre se protegem desde o início da obra. É realmente pra mim uma relação muito forte de amizade. E claro, a Rukia como uma boa amiga percebe que o Ichigo não tá bem, porque quando ele sai do quarto para ir até o laboratório do Mayuri e conversar sobre a sua Zanpakuto quebrada, ela tem uma breve conversa com o Hiraku, onde o Hiraku até cita que ele se preocupa sempre mais com os outros do que com ele mesmo. E a Rukia pergunta se ele realmente estava bem, porque ele parecia estar sofrendo e carregando um peso enorme nos ombros por outros motivos além do que tem acontecido na Zoro Society. E a gente sabe que o Ichigo estava carregando bem mais do que o que aconteceu na Zoro Society. Além de ver vários Shinigamis morrendo, ele estava se sentindo perdido, sem saber quem ele era realmente,
por causa da conversa com o Rei Quincy e da revelação sobre sua mãe. E isso aqui é desenvolvimento de personagem, tá, galera? Porque realmente faz o protagonista da história, que no arco anterior já havia amadurecido e mais confiante, como a gente realmente vê no início do arco, que ele tá bem confiante em relação às batalhas e como ele pode resolver, mas tudo vai desmoronando ao longo desse início frenético de arco. E o ponto mais baixo é quando ele fica sabendo que ele não sabe nada sobre si mesmo, nem mesmo sobre o seu nascimento. E isso é ótimo porque o mistério tá no ar. E isso vai ajudar o Ichigo a crescer como personagem e a se desenvolver ainda mais. E outro ponto que eu notei também no episódio, que eu não tinha notado lendo o mangá, é a representação da chuva aqui. Porque se a gente lembra bem, o velho Zangetsu diz ao Ichigo que quando ele tá triste, o mundo interno dele chove. E nesse momento, o Ichigo tá bem confuso e bem triste. E não apenas ele, mas o Gotei 13 como um todo. O que me passou a mensagem de que o mundo de todos ali caiu. E por isso, a chuva. E aí, onde nós vamos pra reunião dos capitães, onde descobrimos que não sobrou nada do velho Yamamoto e que a Hyunjin Chaka tá toda despedaçada. E aí que temos a confirmação de que o Byakuya e o Zaraki estão vivos. E é nesse momento que a Soifon explode em raiva e começa a discutir com o Kinsei e com o Komamura. E realmente ela é muito irritante. Mas se a gente parar bem pra analisar, é coerente com a personagem. Porque apesar de ser da Omitsuki-do, e teoricamente ela ser uma personagem fria, ela sempre mostrou esses momentos de raiva, principalmente por imaturidade. Afinal, ela é uma das mais jovens que tem aqui. Então é natural que ela apresente esse comportamento. E aí que chega o Kyoraku na situação pra apaziguá-la e dar uma mensagem de conforto para os outros capitães. O que mostra novamente a postura de liderança dele. E aí, pra finalizar essa parte mais pesada do episódio, nós temos a conversa do Ichigo e do Mayuri sobre a sua Bankai. Onde o Mayuri fala que uma Bankai destruída nunca pode ser consertada. E galera, aqui veio uma das duas ressalvas que eu tive com esse episódio, mas que, na minha opinião, não estragaram a experiência, principalmente de quem tá acompanhando pelo anime. Mas é algo que realmente dá uma explicação, caso você tenha se perguntado isso em algum ponto. Porque nessa cena cortada, o Mayuri explica que as bancais quebradas não podem ser consertadas. E no mangá, o Ichigo se questiona sobre a Bankai do Renji, até porque ela havia sido quebrada na luta contra o Byakuya. E aí que o Mayuri pergunta se ele havia percebido a quantidade de lâminas que o Renji tem na sua Bankai. E aí que ele diz que as lâminas quebradas na luta contra o Byakuya estavam quebradas até os dias atuais. E ele ainda fala das exceções, que são o Komamura e a sua Bankai, porque se a gente lembrar, a Bankai dele foi partida na luta contra o Aizen, porém, como os dois têm um vínculo simbiótico muito forte, na mesma proporção que o Komamura é cortado e a Bankai também é, quando o Komamura se cura, ela também se cura. E a outra seção, falada pelo Mayuri, é a Bankai do Ikako, que ela também foi quebrada e o Ako de alguma forma, de algum jeito de consertá-la, porém, ela está mais fraca do que havia sido mostrada. Então não foi um conserto realmente completo. E aqui eu adicionaria também a Bankai do Itsugata Toshiro. Claro, isso não tem no mangá, mas é uma observação da obra em si, tá? Porque mesmo quando ele teve ela quebrada nas batalhas, ele pôde reconstituí-la por causa da água do planeta. E por isso, as duas únicas exceções realmente são o Komamura e o Hitsugaya Toshiro. E claro, a parte mais importante do anime que eu não posso deixar de falar é a grande e pequena cena do Kon correndo pelo laboratório da 12ª Divisão. E aqui eles também cortaram toda uma cena do Kon, tá? Mas agora falando sério, o momento mais esperado desse episódio vem com a mensagem que o Mayuri recebe no ouvido, onde ele fala pro Ichigo seguir ele, eles irão encontrar a Divisão Zero, a divisão mais poderosa de todas. E quando o Ichigo chega lá, ele já se pergunta onde é que eles estão, porque eles não ajudaram a Soul Society. E aí que o Kyoraku explica que eles vivem no Palácio Real. E também explica que os muros que estão protegendo a Sereitei, desde a invasão do Ichigo na Soul Society para resgatar a Rukia, são criados para de fato proteger o Palácio Real. E que por isso eles desceram dos céus para cercar a Sereitei no arco da Soul Society. E aí que o meio de locomoção da Divisão Zero chega e o Kyoraku explica que todos os membros estão lá dentro. E aqui tem uma pequena fala do Ichigo que é cortada, onde ele se pergunta, todos estão lá dentro? Como se ele estivesse pensando que existem várias e várias pessoas. E aí que o Kyoraku explica que não, eles são apenas 5 membros, todos são capitães, e o poder deles juntos é maior do que toda a Gotei 13. E aí não tem como uma pessoa não ficar hypada com o autor falando um negócio desse. E aí que eles saem do seu meio de locomoção e eles não são nada do que a gente espera. Porque quando a gente ouvia falar da Divisão Zero, desde o arco do passado, a gente pensava, não, os caras devem ser cada visual foda e tal, tudo sério. Mas não, os caras são um bando de bobão. E é típico do Kubo fazer isso. Porque, lembra, quantos personagens fortes de Bleach têm a personalidade
palhaça dessa forma, ou pelo menos um pouco intrigante. Vários, na verdade. Porém, quando eles chegam na hora da batalha, a gente vê que eles realmente ficam sérios. E aqui, será que é a mesma coisa? Será que não? Vamos ter que esperar para ver. Mas o mais legal dessa cena aqui foi realmente, pra mim, a interação deles com os capitães do Gotei 13 e com o Ichigo. Porque aqui nós vemos o Hiraku interagindo com a Hikifune, ela perguntando onde é que tá Hiyori, porque provavelmente ela não sabe que a Hiyori não está fazendo mais parte do Gotei 13. E o Hiraku fica até sem entender quem é ela e fica surpreso quando descobre que de fato é a Kiryu Hikifune, a antiga capitã da 12ª divisão. E aí também que vemos um pouco da relação do Tanjiro com a Unohana e descobrimos que foi ele quem ensinou a Unohana as técnicas de cura. Então imagina o quão foda esse cara é em termos de cura. Arrisco dizer que ele é o melhor curandeiro da história da Soul Society. E podemos ver isso mais à frente no episódio. Mas, novamente, já eu chego lá. Porque nós temos mais um comportamento de líder do Kyoraku, onde ele já quer ir direto pros negócios, saber o porquê deles foram lá. E aí, onde começa a escalada do Ichigo até o Palácio Real. Porque o Ichiben revela que eles foram enviados lá pelo Rei das Almas para reconstruir a Soul Society e também levar o Ichigo com eles. Onde depois do episódio vimos que a Senjumaru Shutara estava levando o Byakuya, o Renji e a Rukia e a Tensa Zangetsu do Ichigo para o Palácio Real. E os 3 Shinigamis eram para poder se curar. Mas o Ichigo era para um motivo diferente. Mas de novo, a gente já chega lá. Porque novamente nós temos a Soifon explodindo de raiva e perguntando algo que provavelmente nós como espectadores estávamos nos perguntando. Por que a Divisão Zero não foi ajudar eles no momento tão desesperador? Ou até mesmo na batalha contra Aizen. Nós temos a resposta, finalmente. E ela é dada pelo Tenjiro Kirinji, enquanto ele mostra o quão rápido ele é e nos dá uma pequena amostra do que pode ser o poder da Divisão Zero. Onde ele diz que o papel do Gotei 13 é proteger a Soul Society, mas o papel da Divisão Zero é proteger o Palácio Real. E pra mim fez total sentido, não sei pra vocês, mas eu quero saber, o que é que você achou? Comenta aqui embaixo. E claro, passado isso, chegamos meio que na parte final dessa interação entre os dois grupos de Shinigamis e vimos que aparentemente a Senjumaru Shutara tem alguma relação com a 12ª divisão. E aí que o Unohana a questiona, dizendo que eles não podem levar o Renji, a Rukia e o Byakuya, porque eles poderiam morrer se saíssem dali. E aí que o Tanjiro intervém e diz que é por isso que eles estão levando eles, porque a Unohana sabe que ela não tem poder o suficiente para curá-los e quem irá curá-los é ele. E o que ela deve fazer agora não é curar. E galera, isso é um foreshadowing, porque afinal, lembra, ela fez parte da primeira formação do Gotei 13. E vocês viram o que ela fez com os Quincy no passado. Porém, é isso tudo que eu posso falar. E aí que eu irei te perguntar, principalmente se você está acompanhando pelo anime, o que é que você acha que ela vai fazer mais à frente na história? E claro, após todo esse momento tenso de conversa, veio um pouco de humor para aliviar o clima, com o Urahara aparecendo no telão gigante. E cara, o Urahara é muito gênio, velho. E coitado do Kon, né? Porque ele sempre é usado como ferramenta para alguma coisa, simplesmente assim. Fato é que essa cena serviu mais para 3 coisas, na verdade. Mostrar um pouco mais da relação do Ichigo com os seus amigos e a preocupação mútua entre os dois lados. 2, estabelecer o canal de comunicação entre a equipe que tá no Ecomundo com a Soul Society. E 3, revelar quem era aquela pessoa que matou o Kyuubi. Quer dizer, revelar sem revelar, mas claro, quem tá atento à voz reconheceu que aquele personagem era o Green Joe. Mas pra mim, a parte mais importante desse diálogo foi de fato a rápida conversa do Urahara com o Ichigo. Porque, se a gente lembrar, o Urahara foi o primeiro sensei do Ichigo. Foi com ele que o Ichigo aprendeu a base de tudo para realmente dar início na sua jornada Shinigami. Foi a partir dele que o Ichigo passou a entender como funcionavam os poderes dos Shinigamis. Então o Urahara dá um conselho para ele aqui, me faz perceber e lembrar de como o Urahara realmente age como se o Ichigo realmente fosse seu discípulo e sempre quer guiá-lo. E nesse momento, para mim, é como se ele desse uma última lição antes do Ichigo partir para a sua jornada necessária. Porque aqui é o início realmente do puro suco de um elemento de contação de história, que é a jornada do herói, onde o herói recebe o chamado para algo importante, mas no primeiro momento recusa, e o Ichigo recusou aqui de início, mas depois decide ir para poder retornar mais poderoso. Porém, como vai ser isso e o quão mais poderoso ele vai estar, a gente vai ter que descobrir com o passar dos episódios. Porque claro, o Ichigo aceita ir para o Palácio Real para poder recuperar a sua Bankai, ou como o Ichiben fala, e dá a entender que ele meio que vai ganhar, entre aspas, outra espada. E é aí que a gente vê que é a Kukaku Shiba que faz eles voltarem para o Palácio Real. E aqui a cena é rápida, mas entrega muita coisa. Porque o Ganjo pergunta se tá tudo bem em deixar o Ichigo ir, e ela fala que ele precisa ir, porque senão a Soul Society vai estar perdida. Por mais que o
tio fique triste. E galera, no mangá a gente não tem como saber quem é de primeiro momento, quem é o tio deles, porque não tem uma imagem mostrando. Por aqui no anime eles mostram escrachadamente, de costa, mas fica claro que o tio deles é o pai do Ichigo. Ou seja, o pai do Ichigo é de uma família nobre, ou ex-família nobre, que são os Shiba. E como se não bastasse, nesse momento, nós ainda vimos que os Fullbringers, o Ginjo, o Tsukishima e o Giriko estão ajudando no treinamento do Ganjo. E aí você pode se perguntar, ué, mas eles não morreram? Sim, eles morreram. Para onde é que os mortos vão? Para a Soro Society. Por isso que eles estão aqui. E bom, é aí que nós chegamos na parte final do episódio, quando o Ichigo e a Divisão Zero chegam no Palácio Real e nos é lembrado, por meio dos pensamentos do Ichigo, que era ali que o Aizen queria chegar. E o Ichigo até se questiona, mas a gente não precisava dar ao Ken a chave real para poder entrar no palácio? E aí que o Ichigo revela que o Ken são os ossos em si da Divisão Zero. E aí que a conversa se segue sem Jumaru Shutara, que inclusive eu esqueci de mencionar que eu gostei muito de como funciona o barulho que os braços mecânicos dela fazem, mas o fato é que ela comenta que o Aizen é sim o próprio mal encarnado, mas que o Ichigo não se iluda, porque os Quincy's são um mal bem pior. E de fato, já vimos isso logo no início do Eikomundo, quando o Kyuubi-Op falava que os espadas do Aizen não eram grande coisa comparados aos Quincy's. E aqui nós temos mais um reforço de que o inimigo agora é mais poderoso. E galera, essa conversa realmente pra mim foi muito interessante, principalmente porque o autor, por meio das falas do Ichigo, reforça que o Ichigo não é um Shinigami comum, algo que é mostrado desde o início da obra. Desde o capítulo 1, o autor mostra explicitamente que o Ichigo não é uma pessoa comum. Ou seja, você pode gostar ou não, pensar que é um protagonismo forçado no Ichigo, mas a gente precisa ser justo e entender que a proposta do autor para o personagem é essa, desde o capítulo 1 da história. E aí também que nós vemos a cena de comédia do Ichigo achando que vai conhecer o Rei das Almas e o Tanjiro cortando o barato dele, dizendo que ele pensa que é para poder conhecer o Rei das Almas. E aí, a Rikifune Kiryu explica como funciona o Palácio Real, onde ela mostra que existe o Palácio do Rei em si, que ele fica mais acima do que os outros, mostrando como realmente fosse um ser superior que está acima de todos. E existem os 5 palácios, que são os palácios de cada membro da divisão. E em cada palácio, não só o Ichigo, mas também os outros 3 Shinigamis, o Renji, a Ruki e o Byakuya, vão passar por procedimentos. Ou seja, vai ser um treinamento. E que eles vão começar pelo palácio do Tanjiro Kirinji, que é conhecido como o demônio das fontes termais. De lá, eles irão primeiramente se curar. E é aqui que nós conhecemos a forma de cura do Tanjiro, onde ele usa as fontes termais. E claro, caso você tenha ficado confuso em como funciona as fontes termais, eu vou te explicar, tá? No Lago do Osso Branco, onde o Ichigo e o Tanjiro estão, ali todo o sangue e Reiatsu são retirados. E quando o corpo está vazio, o Tanjiro joga eles na fonte do inferno de sangue para poder preenchê-los com sangue novo. E fazendo esse processo, algumas vezes, a pessoa consegue ser curada totalmente. Inclusive, se torna ainda mais saudável do que era antes. E é aqui que o episódio, entre aspas, acabou, o que me deixou um pouco intrigado, realmente. Primeiro, eu achei o corte final do episódio muito do nada e tirou um pouco do episódio na hora que eu tava assistindo, pelo menos da primeira vez. E também porque o capítulo 519 foi praticamente todo cortado. Vemos, claro, algumas falas importantes do Tanjiro Kirinji, mas devo confessar que eu não curti tanto o fato deles terem cortado quase que um capítulo inteiro para realmente fazer aquele gancho da cena pós-crédito para o próximo episódio. Mas já que eu falei da cena pós-créditos, vamos para ela, porque na minha opinião ela ficou muito melhor, mas muito melhor mesmo do que foi no mangá. Porque no mangá, nós temos uma cena de um servo aleatório qualquer comentando com o Rei das Almas que ele havia acordado. Porém, aqui no anime, eles usaram o Ichiben. E galera, pra mim foi muito melhor. Por quê? Porque realmente mostra a ligação que a Divisão Zero tem com o Rei das Almas. E principalmente o Ichiben. Claro, você que tá acompanhando o anime agora não deve ter feito essa associação. Porém, claro, tá? Sem spoilers, é muito significativo que tenha sido o Ichiben que tenha tido essa ligação com o Rei das Almas e notado que ele tinha acordado. E ufa, esse review aqui foi longo, hein? Realmente tinha muita coisa pra falar. Mas enfim, essas foram as minhas considerações sobre o episódio 8 de Bleach, A Guerra Sangrenta dos Mil Anos. E agora eu quero saber o que é que você achou desse episódio. Comenta aqui embaixo e bora debater, que é sempre a melhor parte. E bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado a quem assistiu até o final. E eu vou indo nessa. Valeu, falou.